um simples apreciador de livros, vive constantemente sozinho em sua livraria. Porém, tudo muda quando ele recebe algumas visitas inesperadas. E graças ao seu grande conhecimento, as pessoas acham que ele pode ser o próprio Lorde Demônio. Mas o nosso amiguinho não passa de um ser humano normal. Ou talvez não. E aí pessoas, cá estou eu para mais um vídeo de manhwas da Interwebs. E mano, antes de tudo, valeu demais pelos mais de 10 mil inscritos. Sério velho, eu tô muito feliz. Como você já sabe, caso queira a continuação, rasga esse botão de like e comenta muito a parte 2 aí nos comentários. É isso, bora pro recap. Desde a noite passada, tava rolando uma chuva muito forte na cidade. Abrindo sua livraria, Lin acredita que será mais um dia sem aparecer nenhum cliente. Porém, ele não deixa de ter esperanças de alguém aparecer. O nosso protagonista é alguém super gente boa e se preocupa muito com o bem-estar das pessoas, apesar de também estar interessado em dinheiro, o que é normal já que ninguém vive sem. Enquanto isso, uma jovem garota estava lutando com vários homens, e apesar de parecer encrencada, no fim ela conseguiu os derrotar. Com todos esses machucados, ela precisava de um abrigo, e caminhando um pouco mais, ela se vê de frente para a livraria de Lin, o que era muito estranho, já que no meio do temporal era uma das únicas coisas que estavam abertas. Logo ela se questiona se aquilo poderia ser uma armadilha, mas depois de pensar bem, ela resolve entrar. O protagonista, ao ver uma nova cliente, a recebe com toda a atenção do mundo, dizendo que a esperava mesmo no meio dessa chuva, e que ela era muito bem-vinda. Dando uma breve analisada em sua aparência, ele pôde deduzir que com certeza ela teria inúmeras histórias para contar. Como o Lin era um cara super preparado, ele deixou uma toalha e um aquecedor só no ponto de dar ao cliente. Aquela garota estranha muito todo esse comportamento, e se pergunta qual tipo de organização secreta ele deve ser, e que com certeza ele não era alguém normal. Ela pergunta sobre o fato de já estar a esperando. O prota fala que o destino os reuniu naquela noite, e mostrando todas as suas habilidades em lidar com pessoas, ele diz que pelo que parece, ela deve estar passando por algo complicado. Mas tudo isso que ele dizia era apenas para tentar puxar um assunto com ela. Na verdade, ele não sabia de nada sobre o que estava acontecendo, mas pelo visto estava funcionando, já que ela pareceu confirmar o seu pensamento. Claro, como também ela não era trouxa, ia tentar descobrir qual era o seu objetivo com ela. O prota diz que o seu problema poderia ser com relacionamentos, o que por coincidência era de fato o problema daquela garota. Ela já fica meio desorientada em como ele poderia saber algo tão secreto da sua vida, já que devido ao espelho mágico, um negócio que acaba controlando a mente de outras pessoas, ela acabou sendo traída pelo seu grupo antigo. Depois disso, ela diz ter sido traída. O Lin diz que esse seria o momento perfeito para conhecer verdadeiramente alguém. E quanto mais o prota falava, mais parecido com o problema real daquela garota ficava. O que sabemos que era uma baita de uma coincidência. Ela continua dizendo que se machucou muito com essa traição e pergunta o que deve fazer agora. Lin diz que ela deve pagar na mesma moeda e que agora teria menos pessoas para ter pena. Ela fica admirada no quanto ele parece saber sobre a sua vida e chega até a o considerar um possível magro negro de altíssimo nível. Ela fala que não está preparada para tomar um rumo assim. É então que o prota fala que tem um livro perfeito para ela. O nome desse livro era aquele negócio vermelho e bestas. A garota fala que nunca ouviu falar de nada parecido e ao abrir, enormes tentáculos a envolveram nesse momento. E aparentemente aquele livro falava sobre algo chamado licantropia, que basicamente era a área de estudos onde se ganha poderes de animais. Mas poucas pessoas conseguiriam controlar o seu corpo para fazer isso. Enquanto o seu corpo parecia tremer diante do protagonista, ele resolveu fazer algumas citações de alguns livros que ele conhecia, o que tinha um efeito muito louco no corpo dela. Lin diz que ela deve renascer, e confiando nele, ela iria conseguir. Enquanto a garota estava deslumbrada com o poder do prota, ele estava apenas comemorando que tinha conseguido puxar um bom diálogo com ela. E tudo isso não passava de técnicas baratas de interação. O protagonista sugere um brinde, e depois pede para ela assinar o papel de aluguel do livro. Depois de ver o seu nome, que no caso era Jizishu, ele descobre que ela era filha de um grande milionário, e seus instintos monetários começam a aparecer. Para fechar o atendimento com chave de ouro, ele entrega a ela um guarda-chuva, para que ela não se molhe quando sair. Depois de tudo aquilo, Jizishu pergunta um pouco mais sobre a vida do protagonista, e ele até fica iludido, achando que ela está interessada nele, mas no fim, diz que o seu nome é Lindi e é apenas um caridoso dono de livraria. Ela acredita que ele pode estar escondendo a sua real identidade, mas agradece todos os seus conselhos e irá segui-los firmemente. Depois dela sair, o prota comemora mais uma boa ação, e acredita que o motivo de ter sido teletransportado para aquele mundo foi exatamente para fazer o bem. Segura aí que mais à frente eu explico um pouco sobre essa tal teletransportação que ele teve. Mas voltando para aquela
aquela garota, ela ainda estava assustada com o Prota, pois realmente achava que ele era um cara muito perigoso. Porém, ao olhar pra frente, uma silhueta estava parada olhando. E bom, lembra que eu falei da teletransportação? Agora vamos falar um pouco sobre a vida do protagonista e como ele chegou naquele mundo. Enquanto ele pegava um livro que parecia nostálgico para ele diz que vive nessa cidade chamada Nokin desde que transmigou para aquele mundo há cerca de 3 anos atrás. Antes disso, ele era apenas um professor de folclore comum. Bom, tirando o fato de que ele gastava todo o seu dinheiro comprando livros, além de sempre ser o último a sair da biblioteca. O cara era fanático por livros, tanto que um dia ele encontrou um livro que ensinava como fazer um ritual. E mesmo não acreditando nessas coisas, não custava nada tentar. O seu desejo com ele era apenas ter todos os livros desse mundo, mas como ele já esperava, nada havia acontecido. Porém, um monstro bem esquisito aparece nas suas costas nesse momento, e quando ele se vira, uma porta bem grande estava na sua frente. Naquela hora, ele sabia que se entrasse ali, realizaria o seu sonho, porém, nunca mais poderia voltar para a Terra novamente. Ele também fala que viver ali não é muito diferente do que viver na Terra, e se pergunta se todo aquele ritual não teria algum tipo de consequência. Mas de momento ele iria deixar isso para lá. Voltando para Zizishu, aquela silhueta em sua frente vem em sua direção. O seu corpo travou naquele exato momento, e quando ele passa, repara no livro que ela estava carregando. Ele diz que ela é uma garota muito sortuda. O formato daquele homem assumiu o formato de uma cobra, o que deixou ela com muito medo daquela situação. Aquele homem resolveu seguir o seu caminho, e foi exatamente em direção da livraria do Lin. Ao entrar, os dois já pareciam velhos conhecidos. Inclusive, ele tinha vindo deixar o livro que havia pegado emprestado. O Prota até o chama de Velho White. Dava pra ver que os caras já se conheciam há bastante tempo. Olhando a primeiro momento, esse cara tinha muito respeito pelo Prota. Inclusive, enquanto conversavam sobre o livro, ele diz que o seu entendimento é muito limitado para entender as obras daquela livraria. Voltando para Zizishu, ela confirma suas dúvidas. Aquele cara era nada mais nada menos que Frank White, o mago negro de nível devastador, que é uma patente abaixo do nível máximo. Ele é conhecido por sua máscara, e sua pele e seus olhos seria igual a de uma serpente. O maluco tinha lutado com um dos 10 caçadores sagrados, e nivelou mais de 10.000 km² sozinho. O maluco era muito apelão. O negócio é que ele havia sido dado como desaparecido há muito tempo, porém finalmente havia dado as caras. E logo indo na livraria do protagonista, ela vê nesse momento que o Prota pode ser alguém muito mais extraordinário do que ela pensa, já que podia conversar de boa com um mutante daquele nível. Enquanto isso, o Prota continua sua conversa com o velho White. Ao mesmo tempo, diz que já faz 2 anos desde a primeira vez que se conheceram, e ele tem sempre vindo na sua livraria. Basicamente, virou um cliente fiel. O Prota o achava um cara solitário, já que seus filhos não ligavam para ele, e a sua esposa havia o traído. E bom, devido à sua aparência, os seus amigos o temiam. O Prota ainda lembra da primeira vez que ele chegou lá, pois o velho White foi até lá em busca de encontrar livros velhos, e mostrou um dos seus livros para ele. O Prota, como um bom conhecedor de livros, já disse logo que aquele continha uma grande quantidade de magia, o que deixou o velho White sem acreditar, já que poucas pessoas conseguiriam sentir a energia vindo dele, pois ele havia exorcizado aquele livro com a magia de nível devastação, e apenas caçadores indescritíveis conseguiriam decifrar. Indescritíveis, no caso, são a patente mais forte naquele mundo. O Prota recomenda um livro para ele, e só de se aproximar, ele percebe o grande poder vindo dele, e pergunta onde ele teria o encontrado. O Lin sabe que esses livros vieram da Terra, mas como lá era outro mundo, ele disse que era uma tal civilização antiga e que ele jamais poderia voltar para lá, o que acabou deixando o velho White ainda mais impressionado com tudo aquilo. O velhote estava embasbacado com o Lin, achando que ele era o Tika das galáxias. Voltando para os tempos atuais, ele diz que evoluiu muito graças ao livro que havia pego com ele, porém agora ele precisava de mais, pois ele precisava terminar a sua pesquisa. O Prota o recomenda um livro parecido com o que ele havia emprestado. Nesse mundo, magos brancos criam feitiços, e magos negros recitam encantamentos. White acredita que, como um mago negro, se ele encontrar o som da sua alma e criar a sua própria linguagem, ele vai se tornar um ser de nível superior. Enquanto o Prota pensa em que livro vai dá-lo dessa vez, ele pede um que seja mais compreensível, já que o último que ele tinha pegado era muito difícil de entender. E no seu pensamento, ele admira muito o Lin, pois quando ele perdeu uma luta há 2 anos atrás para um cara chamado de Joseph, foi o Prota que o tirou do vazio. Ele o via como um sábio estudioso e onisciente, e que escondia perfeitamente o seu poder sem deixar qualquer rastro. O cara estava muito iludido, basicamente, e isso só ia piorar, já que o Lin o entrega um livro que ele mesmo escreveu,
leu. E mano, o velho quase foi de base. O nome do livro era Culto dos Ghouls, e era algo que ele jamais havia visto naquele mundo. E se pergunta o quão sombrio deve ser o cara que escreveu aquilo. Na real, ele era apenas um livro sobre o folclore da China. O protagonista, inclusive, se lamenta não ter postado ele antes de transmigrar para aquele lugar. Por causa disso, ele só tinha uma única cópia daquele livro. O velhote não quer aceitar, pois não se acha digno de ter algo assim. Mas o prota disse que não precisa mais daquele livro, pois ele podia imprimi-lo a qualquer hora que ele quisesse, já que todo o conhecimento está em sua cabeça. E também não se importa com fama e coisas desse tipo. Mas bom, caso ele queira recomendá-lo para alguém, ele ficaria grato de qualquer forma. O velho Hyde, antes de sair da biblioteca, resolve o presentear. Mesmo dizendo que não era muita coisa, o cara deu uma gárgula para ele, que era um bicho que consegue sentir ameaças a longa distância. Basicamente um guardião. O prota fica muito feliz com o presente, mas é claro que ele acredita que aquilo é apenas uma estátua muito bem feita. Depois de agradecer, o velhote promete um presente melhor para ele da próxima vez que se verem. Depois de se despedirem, o prota se pergunta se talvez ele vá trazer mais um daqueles para formar um casalzinho. E claro, como ele era apenas um humano normal, o cansaço já estava batendo. Mas olhando para sua mesa, alguma espécie esquisita parecia se comunicar com ele, inclusive dizendo que fazia tempo que não se viam. Lin acredita que aquela criatura veio o cobrar, pois tinha sido exatamente ela que havia o mandado para aquele mundo. Apesar de considerá-lo amigável, já que ele concedeu seu desejo. O protagonista pergunta o que ele quer que ele faça. Aquele bichinho disse que ele já fez, e foi exatamente por causa disso que ele acordou. O prota se questiona o que ele teria feito, que foi o suficiente para ter pago a dívida de ter sido levado para aquele mundo. A única coisa que ele fez naquele dia foi pedir para o velho Hyde espalhar o seu livro. Então, ele pergunta se pode ter sido aquilo e se também o beneficiaria. O bicho responde que sim. Então, o Lin fica muito feliz, pois ele já estava fazendo o seu melhor. É então que aquela criatura some do nada. Do outro lado da cidade, um espião parecia observar o velho Hyde, e o cara era conhecido como Escama Sem Rosto. Ele reporta para um cara que ele havia passado uma hora em uma livraria na rua 23, na cidade de Nokin, e isso era muito suspeito, e acredita que ali seja o esconderijo dos magos negros. Aquela informação era muito importante. Então o cara no telefone diz que vai reportar tudo o mais rápido possível para o Joseph, e antes de desligar a ligação, o velho Hyde aparece bem na frente daquele espião e o manda de base. E tudo isso ainda estava sendo ouvido do outro lado da ligação, que no caso era na torre secreta do instrumento. E lá, aquele cara corre para reportar tudo para Joseph, que ao entrar em sua sala, ele já parecia estar com muita raiva de outro assunto. O maluco já estava na flor da pele. Ele diz que o espião responsável pela rua 23 havia ido de base, mas antes que isso acontecesse, ele tinha descobrido as informações sobre o Frank White, que estava desaparecido há mais de 2 anos. Logo, o Joseph ficou louco ao saber disso. Afinal, foi exatamente com ele que o velho Hyde lutou antes de se esconder. Então não tem ninguém que o conheça mais do que o próprio Joseph. Ele o pergunta o que ele estava fazendo na rua 23. Seu assistente diz que ele estava em uma livraria e passou mais de 1 hora lá. E também, é claro, alugou um livro. O que para ele era algo muito tolo, já que um mago negro jamais iria atrás de um livro. Ainda mais alguém como o Frank White. Com certeza havia algo errado naquela livraria. E se pergunta quais eram as informações que eles haviam de lá. Aparentemente os proprietários de lá eram da Ash Tree, e o dono da livraria era um cara que não pertencia àquele lugar. Então eles suspeitam que lá poderia ser o esconderijo dos magos negros. Porém a Ash Tree vinha da raça dos druidas, e era quase impossível estar envolvidos com os magos negros. E caso fizesse algo precipitado, eles poderiam acabar abalando a ligação que eles têm com eles, já que a Ash Tree patrocina 40% da sua organização. O Joseph já estava maluco a esse ponto, querendo invadir lá sem mais e nem menos. Mas depois de lembrar desse fato, ele acaba mudando de ideia. Então, resolve ele mesmo ir lá para dar uma olhadinha e saber o que estava acontecendo. Ao sair pelo seu corredor, todos o tratam com respeito máximo, e descendo o elevador, ele analisa a foto do Lin e se pergunta que tipo de pessoa ele deve ser. O Joseph costumava ser um dos 10 cavaleiros radiantes da torre do instrumento secreto. Porém, constantemente, ele sofre alucinações com uma espada em sua cabeça. Mas ele está disposto a ir naquela livraria e descobrir o que estava acontecendo lá. Bom pessoal, esse aqui foi um recap de mais um manhwa da Interwebs. Então, é claro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E também, se você quiser a continuação, deixa o like e comenta muito parte 2 aí nos comentários. É isso, muito obrigado a todo mundo.